Eu não pago você para pensar, Sofia. Eu pago para você obedecer. A voz de Leonardo Almeida cortou o silêncio do saguão de mármore como uma lâmina. A jovem recepcionista encolheu os ombros, o rosto pálido. Sim, senhor Almeida. Desculpe, senhor Almeida. Parado perto da porta giratória, Arthur Almeida, vestindo o uniforme cinza de um segurança chamado Antônio Silva, sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele observava seu filho, o novo CEO do Grupo Onyx. A postura de Leonardo era impecável. Seu terno de grife valia mais do que o salário anual de Antônio. Mas seu olhar era frio. Desprovido de qualquer empatia. Leonardo se virou, seus olhos varrendo o saguão até pousarem em Antônio. Foi um olhar rápido, desinteressado, o tipo de olhar que se lança a um objeto inanimado, uma cadeira ou um vaso de plantas. Você. Velho, disse Leonardo, a voz carregada de impaciência. Ele nem mesmo esperou por uma resposta. Simplesmente atirou seu crachá de acesso na direção de Antônio. Leve minhas coisas para a minha sala. Agora. O crachá voou pelo ar. Por puro instinto. A mão de Arthur se moveu com uma velocidade que desmentia sua aparência de 60 anos. Ele agarrou o plástico fino antes que caísse no chão. Seus olhos se encontraram com os de Leonardo por um breve segundo. Nos olhos do filho, ele não viu reconhecimento. Viu apenas irritação, como se a tarefa de se dirigir a um subalterno fosse um fardo insuportável. Imediatamente. Senhor, respondeu Arthur, sua voz deliberadamente rouca e submissa. A voz de Antonio. Ele manteve o rosto inexpressivo enquanto o pequeno séquito de assistentes de Leonardo se apressava para acompanhar o chefe até os elevadores privativos. Sofia, a recepcionista, lançou-lhe um olhar de solidariedade. Arthur apenas assentiu levemente, um gesto quase imperceptível. Enquanto observava o número do elevador subir, uma frieza se instalou no peito de Arthur. Ele havia planejado aquele disfarce por meses. A ideia era se aproximar, observar. Ver se o filho que ele amava ainda existia sob aquela casca de arrogância. Ele queria dar a Leonardo uma chance de provar que tinha o caráter necessário para liderar o império que Arthur construiu do nada. Uma sensação agourenta o dominou. Aquele não era mais um teste sobre o futuro. Era a constatação de um fracasso presente. Ele pegou a pasta de couro que Leonardo havia deixado para trás, o material frio sob seus dedos. O teste mal havia começado, mas Arthur já sentia o gosto amargo da decepção. E, por baixo dela, algo novo e perigoso começava a se agitar. A raiva. Ei. Você. O velho. Estacione. O som agudo de pneus cantando no asfalto foi seguido pela voz imperiosa de Leonardo. Uma Ferrari vermelha parou bruscamente na entrada do edifício, bloqueando a passagem. Leonardo saiu do carro, ajeitando o paletó, e atirou as chaves na direção de Antônio. As chaves caíram no chão, a poucos centímetros dos sapatos gastos de Arthur. Ele não se moveu para pegá-las. Leonardo parou, o rosto se contorcendo em uma máscara de incredulidade. Qual é o seu problema? Você é surdo. Eu disse para estacionar o meu carro. Arthur finalmente olhou para ele. O rosto impassível. Não posso, senhor. Não pode, repetiu Leonardo, rindo sem humor. O que você quer dizer com não pode? O regulamento da empresa é claro, disse Arthur, a voz calma e firme. A equipe de segurança está proibida de manobrar veículos de funcionários ou diretores. Questão de seguro. Leonardo deu um passo à frente, o espaço entre eles diminuindo perigosamente. Escute aqui, seu segurança. Eu sou o CEO. Eu sou o dono deste lugar. O meu desejo é o regulamento. Minhas ordens vêm do chefe de segurança, que responde ao diretor de operações, Arthur recitou. Como se estivesse lendo um manual. Se eu mover seu carro e acontecer qualquer coisa, eu serei demitido. Tenho uma família para sustentar. A mentira saiu com uma facilidade desconcertante. O rosto de Leonardo ficou vermelho. Por um momento, ele pareceu prestes a explodir. Funcionários que passavam apressaram o passo, tentando não se tornar parte da cena. Você está me dizendo que eu, Leonardo Almeida, tenho que estacionar o meu próprio carro. Ele sibilou, a voz baixa e cheia de veneno. A vaga da diretoria fica no segundo subsolo. É bem sinalizada, respondeu Arthur. Sem um pingo de ironia. Foi a gota d'água. Leonardo chutou as próprias chaves, que deslizaram pelo chão polido. Ele apontou um dedo trêmulo para Arthur. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Você acha que é insubstituível. Espere só. Antes do fim do dia, você estará na rua. Ele se virou e marchou para dentro do prédio, deixando a Ferrari abandonada na entrada, um monumento vermelho à sua fúria. Arthur se abaixou lentamente.
Pegou as chaves do chão e as colocou no balcão da recepção. Ele olhou para o carro bloqueando a entrada e depois para os elevadores onde seu filho havia desaparecido. O teste estava se tornando mais claro a cada minuto. E o resultado? Cada vez mais sombrio. Onde ele está? Onde está aquele velho? A voz de Leonardo ecoou pelo saguão. Ele havia voltado, e desta vez não estava sozinho. Ricardo, seu vice-presidente e bajulador-chefe, estava um passo atrás dele. Com um sorriso de escárnio no rosto. Antônio permaneceu em seu posto perto da entrada. Ele não se moveu. Não havia para onde ir. Leonardo marchou até ele, parando tão perto que Arthur podia sentir o cheiro da colônia cara. Eu quero que você se desculpe. Desculpar-me pelo quê, senhor? Perguntou Arthur, a voz neutra. Pela sua insolência. Pela sua insubordinação, cuspiu Leonardo. Você me fez de idiota na frente dos meus funcionários. Eu apenas segui o protocolo. Senhor, o protocolo que a sua própria empresa estabeleceu. Uma onda de fúria gelada percorreu Arthur. Ver a empresa que ele construiu com base em regras e respeito ser distorcida daquela maneira era uma tortura. Protocolo. Leonardo riu, um som desagradável. Ele se virou para a pequena multidão de funcionários que agora observava a cena, paralisada. Deixe-me explicar uma coisa para todos vocês. Uma lição de hierarquia. Ele se virou de volta para Arthur, o rosto a centímetros do dele. Neste prédio, eu sou a lei. Eu sou o protocolo. Se eu disser a um segurança para pular, ele não pergunta por quê. Ele pergunta de que andar. Ricardo deu uma risadinha. Acho que ele é um pouco velho para pular. Léo. Você tem razão, disse Leonardo, seu olhar varrendo Arthur de cima a baixo com nojo. Ele mal consegue ficar de pé. Diga-me, como um fóssil, como você conseguiu este emprego? Nós não temos padrões. Arthur permaneceu em silêncio. Cada insulto era um grão de areia se transformando em uma pérola de ódio dentro dele. Eu vou te dizer o que você é, continuou Leonardo. A voz sabendo. Você é um peso morto. Um pedaço de mobília velha que ninguém quer. Você é a razão pela qual esta empresa precisa de uma limpeza. Começando por você. Ele cutucou o peito de Arthur com o dedo. Você não é nada. E eu sou tudo. O silêncio no saguão era total. Todos os olhos estavam fixos na cena, uma mistura de medo e pena. Arthur sentiu os olhares como agulhas. Ele olhou nos olhos de seu filho e viu um vazio. Não havia o menino que ele criou, apenas um monstro faminto por poder. Sua existência nesta empresa acabou. Sibyl Leonardo. Eu vou me certificar disso pessoalmente. Ele se afastou, deixando Arthur sozinho no centro do silêncio constrangedor. A humilhação estava completa. O teste havia terminado. Agora, começaria a lição. Quero que ele saia. Agora. Leonardo bateu a mão na mesa de Carla, a diretora de recursos humanos. A mulher, uma veterana de 20 anos na empresa, piscou, surpresa com a fúria em seu rosto. Senhor Almeida, de quem estamos falando exatamente? Ela perguntou, a voz calma. Do segurança velho no saguão. Antônio Silva. Ele cuspiu o nome. Insubordinação. Incompetência. Quero ele fora do prédio em 10 minutos. Carla digitou o nome em seu computador. Suas sobrancelhas se arquearam ligeiramente. Ah, sim. O Sr. Silva. O contrato dele é um pouco peculiar. Peculiar. O que diabos isso significa? Rosnou Leonardo. É um contrato de segurança. Rasguei. Não é tão simples, senhor, disse Carla, virando o monitor para ele. Ele não foi contratado diretamente por nós. Ele veio através de uma consultoria externa. As Soluções Estratégicas Legado. Uma empresa com a qual nunca trabalhamos antes. Leonardo olhou para a tela. E daí? Cancele o contrato com a consultoria. É aí que fica complicado, continuou Carla, apontando para uma cláusula específica. O contrato estipula uma multa rescisória astronômica, específica para a dispensa do Sr. Silva. E essa multa tem que ser aprovada por um comitê do conselho que não se reúne há 5 anos. Leonardo ficou em silêncio, lendo o texto. A fúria em seu rosto deu lugar a uma confusão irritada. Quem aprovou essa estupidez? Que comitê? Carla encolheu os ombros. A assinatura no documento original é do seu pai, senhor. Foi um dos últimos contratos que ele aprovou antes de se aposentar. O nome do pai o atingiu como um soco. Ele odiava viver sob a sombra do fundador. Ele se afastou da mesa, passando a mão pelo cabelo. Isso é ridículo. Um absurdo, ele murmurou. Meu pai não faria algo tão estúpido. As cláusulas são blindadas. Senhor, nosso departamento jurídico já analisou contratos semelhantes no passado. São inquebráveis.
Tentar demiti-lo sem justa causa nos custaria uma fortuna e um pesadelo legal. Leonardo olhou pela janela de vidro do escritório de Carla, para o saguão lá embaixo. Ele podia ver a silhueta imóvel de Antônio em seu posto. Aquele velho insignificante estava protegido por uma fortaleza burocrática construída por seu próprio pai. Uma ideia sombria começou a se formar em sua mente. Sem justa causa. Você disse. Leonardo virou-se lentamente. Um sorriso frio se espalhando por seus lábios. Então vamos arranjar uma. Uma que ninguém possa contestar. Você entendeu o que precisa fazer? A voz de Leonardo era um sussurro frio em seu escritório panorâmico. Ricardo, de pé à sua frente, assentiu com um sorriso servil. Entendido, Leo. A carteira está aqui. Ele deu um tapinha no bolso interno do paletó. Com 10.000 em dinheiro vivo, como você pediu. Excelente, disse Leonardo, virando-se para a enorme janela que dava para a cidade. Vá para a sala de reuniões 3. Deixe a carteira na mesa. Bem visível. Quero que você passe pelo velho no caminho. Diga alguma coisa para ele. Certifique-se de que ele se lembre de você. Pode deixar. Vou ser inesquecível, disse Ricardo. Ele desceu ao saguão. Antônio estava em seu posto, estoico como uma estátua. Ricardo se aproximou dele com um ar de superioridade. Noite longa, Antônio, disse ele, o tom zombeteiro. Tente não dormir em serviço. Coisas importantes acontecem neste prédio. Senhor, foi a única resposta de Arthur. Ricardo sorriu e continuou, entrando na sala de reuniões 3. Ele tirou a carteira de couro preta. Colocou-a no centro da longa mesa de mogno e saiu, fechando a porta atrás de si. De seu escritório no último andar, Leonardo observava as câmeras de segurança em seu monitor. Ele está voltando. A isca foi plantada. Meia hora se passou. O fluxo de funcionários diminuiu. A noite começou a cair. Então, Leonardo deu a ordem por telefone para o supervisor noturno. Peça para o segurança do saguão fazer uma ronda final nas salas de reunião do térreo. Procedimento padrão. Minutos depois, Antônio começou sua ronda. Ele checou a sala 1, a sala 2. Finalmente, ele abriu a porta da sala 3. Arthur viu a carteira imediatamente. Ele parou na porta, seu olhar varrendo o cômodo. Estava vazio. Ele não entrou. Ele não tocou em nada. Seguindo o protocolo para itens perdidos, ele simplesmente fechou a porta e fez uma anotação em seu registro item pessoal carteira encontrado na sala 3. Reportado ao supervisor. No monitor, Leonardo viu a porta se fechar. Ele não pegou, disse ele, um pingo de irritação em sua voz. Não importa. Disse Ricardo rapidamente. Ele foi o único que entrou na sala depois de mim. Ninguém mais. As câmeras provam isso. A sua palavra contra a dele. De quem eles vão duvidar? Um sorriso lento e cruel se espalhou pelo rosto de Leonardo. Você tem razão. Ele desligou o monitor. Amanhã de manhã. Faremos isso na frente de todos. Quero que ele seja humilhado antes de ser jogado na rua. A armadilha não precisava ser perfeita. Precisava apenas ser barulhenta. Minha carteira. Ela sumiu. A voz de Ricardo era alta. Tingida de pânico ensaiado. Era o horário de pico da manhã. O saguão estava cheio de funcionários chegando para o trabalho. Leonardo desceu dos elevadores privativos no exato momento, como se fosse um ator entrando em cena. O que aconteceu? Ricardo. Minha carteira, Léo. Eu a deixei na sala de reuniões 3 ontem à noite. Havia 10.000 em dinheiro nela. Agora desapareceu. Todos os olhares se voltaram para a cena. O drama era irresistível. Leonardo assumiu uma expressão de profunda preocupação. Quem foi o último a verificar as salas ontem à noite? Segurança. O supervisor da manhã se aproximou, parecendo nervoso. Foi o Antônio, senhor. Apenas uma ronda de rotina. Leonardo virou-se lentamente, seu olhar cravando em Arthur, que estava parado em seu posto, observando o teatro se desenrolar. Antônio. Venha aqui. Arthur caminhou até o centro do círculo de espectadores silenciosos. Ele não demonstrou medo. Apenas uma calma fria. Você fez a ronda ontem à noite? Perguntou Leonardo, sua voz ecoando no silêncio. Sim, senhor. Você entrou na sala de reuniões 3. Eu abri a porta. Vi a carteira na mesa. Fechei a porta e registrei o achado no meu relatório, como manda o protocolo. Ricardo zombou. Registrou. Que conveniente. Você a registrou e depois a colocou no bolso. Eu não toquei em nada. Senhor, disse Arthur, seu olhar fixo em Leonardo. As câmeras de segurança mostram você entrando na sala, disse Leonardo, a voz gotejando acusação. Ninguém mais entrou depois de Ricardo.
Explique isso. As câmeras também mostram que eu não peguei nada. As câmeras não têm visão de raio-x, seu velho idiota. Grita Leonardo. Elas não podem ver o que você fez lá dentro. Arthur sentiu a última faísca de esperança por seu filho se extinguir. Ele viu o prazer nos olhos de Leonardo. O prazer de destruir um homem por esporte. Esvazie seus bolsos, ordenou Leonardo. Arthur lentamente tirou um lenço, uma chave e uma carteira velha e rachada de seus bolsos. Ele os colocou no balcão da recepção. Não havia dinheiro. Por um segundo, Leonardo pareceu surpreso. Mas ele se recuperou rapidamente. Claro que não está com você. Você já deve ter escondido em algum lugar. Ladrão! Ele gritou. Ele pegou o crachá de identificação de Antônio e o segurou no ar. Eu lhe dei uma chance. Você escolheu ser um ladrão. A voz de Leonardo baixou para um sussurro venenoso. Você é um velho. Incompetent. Ele rasgou o crachá ao meio, o som do plástico se partindo ecoando pelo saguão. Ele jogou os pedaços no chão, aos pés de Arthur. Você está demitido. Arthur olhou para os pedaços de seu falso nome no chão. Então ele levantou o olhar. Ele não olhou para Leonardo com raiva, mas com uma estranha e terrível piedade. O jogo havia terminado. A decisão estava tomada. A guerra havia começado. Alô. A voz do outro lado da linha estava hesitante, surpresa por ver aquele número privado em sua tela após tanto tempo. Arthur estava em um carro preto, o uniforme de segurança dobrado no banco ao lado. Ele agora vestia um terno discreto, mas de corte perfeito. O motorista o levava para longe do centro da cidade, para longe do grupo Onyx. Helena. Sou eu. Houve um silêncio. Arthur podia imaginar a expressão de choque no rosto de Helena Costa. Sua antiga vice-presidente, a mulher que o ajudou a construir o império e que se aposentou pouco depois dele, desiludida com a nova liderança. Arthur. Ela finalmente disse, a voz uma mistura de incredulidade e alívio. Meu Deus! Onde você esteve? O que aconteceu? Eu estive observando, Helena. Vendo meu legado ser transformado em um circo de vaidade. A voz dele era fria, desprovida da cordialidade que ela se lembrava. Era a voz do Arthur do início, o homem que lutou em salas de reunião hostis e esmagou concorrentes. Eu soube dos rumores. Das demissões, dos projetos fracassados. Ela começou. Rumores não chegam nem perto da realidade. Ele a interrompeu. Ele humilhou um velho na minha frente. Um velho que era eu. Outro silêncio, desta vez carregado de compreensão. O que você fez, Arthur? Eu dei a ele corda suficiente para se enforcar. Ele acabou de usá-la. O carro parou em frente a um discreto prédio de escritórios. Era a sede das Soluções Estratégicas Legado, a empresa de fachada que Arthur usará para se infiltrar em sua própria companhia. O que você precisa de mim? Perguntou Helena. Sua voz não era mais hesitante. Era firme. Pronta para a batalha. Ela sempre foi a general mais leal dele. Eu preciso que você reúna a velha guarda. Os engenheiros que Leonardo demitiu. Os diretores que ele humilhou. Todos aqueles que se lembram do que o grupo Onyx costumava ser. E o que eu digo a eles? Arthur olhou para o reflexo de seu rosto na janela escura do carro. O rosto de Antônio, o segurança, tinha desaparecido. O que restava era um predador. Diga a eles que o leão despertou. E está com fome. Ele fez uma pausa. A frieza em sua voz se intensificando. E diga a eles que está na hora de limpar a casa. Ele desligou o telefone. O primeiro peão havia sido movido. O jogo, o verdadeiro jogo, tinha acabado de começar. Um brinde. Ao poder. Leonardo ergueu sua taça de champanhe. A luz do sol da tarde entrava pelas janelas panorâmicas de seu escritório, refletindo nas bolhas douradas. Ricardo ergueu sua própria taça com um sorriso largo. Ao poder, Léo, repetiu Ricardo. Ia se livrar do lixo. Você viu a cara dele. Impagável. Leonardo riu. Um som arrogante que encheu a sala. Ele achou que podia me desafiar. Ninguém. Espero que ele aproveite sua aposentadoria forçada na pobreza. Ele tomou um longo gole do champanhe caro. O sabor de Vittoria era doce. Ele havia esmagado a insubordinação, reafirmado sua autoridade e se livrado de uma pedra no sapato. Sentiase invencível. Agora, aos negócios de verdade, disse Leonardo, colocando a taça na mesa. Ele pegou uma caneta de prata e puxou uma pasta grossa para perto. O Projeto Fênix. O novo complexo tecnológico. É hora de mostrar ao mercado quem manda. Ricardo se inclinou sobre a mesa. Tudo pronto. A Tecnocomponentes confirmou a exclusividade. Eles são os únicos no mundo que podem fornecer os microprocessadores de que precisamos. Sem eles,
O projeto não existe. Exclusividade tem um preço. Disse Leonardo. Mas vale a pena. Este projeto vai dobrar nosso valor de mercado. Vai calar a boca de todos os velhos do conselho que ainda sussurram o nome do meu pai. Ele abriu a pasta na última página. O contrato de aquisição de terras e o acordo de fornecimento. Os números eram astronômicos, um investimento que representava quase um terço do capital de giro da empresa. Alguma preocupação? Perguntou Ricardo, embora soubesse a resposta. Preocupações são para os fracos. Disse Leonardo. Ele assinou seu nome com um floreio extravagante na linha pontilhada. Isto aqui é o futuro. É o meu legado. Ele fechou a pasta com um baque satisfatório. Envie para o financeiro. Quero que a primeira parcela do pagamento para a Tecnocomponentes seja liberada hoje. Imediatamente. Léo. Enquanto Ricardo saía do escritório para executar a ordem, Leonardo se serviu de mais champanhe. Ele olhou para a cidade se estendendo abaixo dele, um reino a seus pés. Ele havia humilhado um velho, demitido por um crime que não cometeu, em seguida. Apostado bilhões de dólares no futuro da empresa. Para ele, tudo fazia parte do mesmo jogo, a demonstração de poder absoluto. Ele não tinha como saber que, a quilômetros de distância, em outro escritório, um homem que ele pensava ter destruído estava prestes a arrancar a peça central de seu precioso projeto. O preço é irrelevante. O tempo não é. Feche o negócio. Arthur estava de pé em frente a um painel de monitores no escritório da sua empresa de fachada. Na linha, estava Matias, seu operador financeiro mais antigo e discreto. Arthur. Eles estão pedindo 30% acima do valor de mercado. É uma extorsão, disse a voz de Matias, cheia de preocupação profissional. Matias, o Grupo Onyx está prestes a transferir a primeira parcela de um contrato de bilhões para a Tecnocomponentes. O que eles estão pedindo é um troco. Pague o que eles querem. Use os fundos da holding suíça. E o mais importante, quer o sigilo absoluto. Ninguém pode saber quem é o comprador até que a tinta esteja seca. Entendido. Mas e se o pagamento do Onyx chegar antes de fecharmos? É por isso que o tempo é crucial. Movies. Arthur Desligo. A espera foi a parte mais difícil. Cada minuto que passava era um minuto em que a ordem de pagamento de Leonardo poderia ser processada, solidificando o contrato e tornando sua jogada mais complicada. Ele observava os mercados financeiros em uma tela, os números subindo e descendo sem significado. A única transação que importava não estava listada ali. 2 horas se passaram. O sol já havia se posto. O telefone tocou. Está feito, disse Matias. Sem preâmbulos. A Tecnocomponentes é sua. A transferência foi confirmada 1 minuto atrás. O antigo dono está em um avião para as Bahamas. Arthur sentiu um alívio frio. A primeira peça do dominó estava em sua mão. E o pagamento do Grupo Onyx ainda não entrou. A ordem de pagamento deles deve estar presa na burocracia de fim de dia do financeiro. Tivemos sorte. Por uma margem de horas, talvez. Sorte não tem nada a ver com isso, disse Arthur. Incompetência tem. Ligue para a equipe jurídica. Ele esperou enquanto Matias fazia a conexão. Estão na linha. Arthur. Senhores. Disse Arthur, a voz cortante como vidro. Quero que redigam uma notificação formal. Rescisão unilateral e imediata do contrato de fornecimento entre a Tecnocomponentes e o Grupo Onyx. Houve uma pequena pausa. Com base em que, senhor? Perguntou o advogado-chefe. Cite revisão estratégica interna sob nova direção. Não dê mais detalhes. Quero que essa notificação esteja na mesa de Leonardo Almeida amanhã, às 8 da manhã em . Sim. Senhor. Arthur desligou o telefone e olhou pela janela para as luzes da cidade. Lá, em algum lugar, seu filho celebrava uma vitória vazia. Ele havia assinado um cheque de bilhões para um futuro que, a partir daquele momento, não existia mais. Ricardo. Que porra é essa? Leonardo estava de pé, o telefone prensado contra a orelha, seus nós dos dedos brancos. Ele estava olhando para a tela do computador com pura incredulidade. Ricardo entrou correndo em seu escritório. O que foi, Léo? Um e-mail da Tecnocomponentes. Leonardo leu em voz alta, a voz pingando sarcasmo. Prezado Sr. Almeida, informamos a rescisão unilateral e imediata do nosso acordo de fornecimento exclusivo. Devido a uma revisão estratégica interna sob nova direção. Que merda isso significa? Deve ser um erro, disse Ricardo rapidamente, tentando apagar o incêndio. Uma falha de comunicação. Vou ligar para o Marcos, nosso contato lá. Vou resolver isso. Ricardo pegou seu celular e discou. Leonardo observava, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado.
A expressão no rosto de Ricardo mudou de confiança para confusão. Alô? Sim, gostaria de falar com Marcos Oliveira. Como assim ele não trabalha mais aí? Desde quando? Entendo. Ricardo desligou, o rosto pálido. E então? Rosnou Leonardo. Marcos foi demitido. Ontem à noite. Junto com toda a diretoria antiga. Leonardo parou. O quê? A empresa foi vendida, Léo. A Tecnocomponentes foi vendida ontem à tarde. A notícia atingiu a sala como uma onda de choque. O projeto Fênix. O investimento bilionário. Tudo dependia de uma empresa que não existia mais da forma como eles a conheciam. Vendida. Para quem? Demandou Leonardo. Como ninguém do nosso setor de inteligência de mercado soube disso, foi uma transação privada, sigilosa. Ninguém viu chegando, disse Ricardo. A voz trêmula. Leonardo agarrou o telefone de sua mesa. Me dê o número geral deles. Vou falar com quem quer que esteja no comando agora. Após uma breve espera, uma voz calma e profissional atendeu. Tecnocomponentes. Bom dia. Aqui é Leonardo Almeida, CEO do Grupo Onyx. Exijo falar com o novo presidente. O presidente não está disponível. Posso anotar um recado? Não, você não pode anotar um recado, gritou Leonardo. Temos um contrato de bilhões de dólares com vocês. Vocês não podem simplesmente cancelá-lo por e-mail. Houve uma pausa do outro lado da linha. A voz voltou. Ainda mais fria. Senhor Almeida, o contrato foi rescindido. A decisão é final. Não há nada a ser discutido. Tenha um bom dia. A linha ficou muda. Leonardo olhou para o telefone em sua mão como se fosse um animal peçonhento. A calma, a finalidade, o total desprezo por seu poder. Ele não estava acostumado com isso. Ele não sabia como processar isso. O pânico começou a borbulhar sob a fúria. Descubra quem são eles, Ricardo. Ele sibilou. Descubra quem comprou a Tecnocomponentes. E conserte isso. Agora. Eu sou Ricardo Neves, Vice President do Grupo Onyx. Tenho uma reunião agendada. A recepção da Tecnocomponentes era minimalista e fria. A mulher atrás do balcão nem mesmo levantou o olhar de sua tela. Seu nome não está na lista. Deve haver um engano. Eu exijo ver o conselho, disse Ricardo, a arrogância começando a transparecer em sua voz. O conselho não recebe visitas não agendadas, ela respondeu, entediada. Naquele momento, uma mulher elegante, de cabelos grisalhos e um olhar de aço, saiu de uma das portas. Helena Costa. Mas Ricardo não a reconheceu. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária. Senhora, disse Ricardo, interceptando-a. Eu sou da Onyx. Precisamos discutir a rescisão do contrato. É um erro grave que vai custar caro a vocês. Helena parou e o avaliou de cima a baixo. Havia um leve traço de desprezo em seus olhos. Ricardo Neves. O braço direito de Leonardo. Ricardo inflou o peito, satisfeito por ser reconhecido. Exato. Então você sabe com quem está falando. Levei-me aos seus superiores. Não há necessidade, disse Helena. A voz gelida. Eu posso lhe dar a resposta. A decisão está tomada. O Grupo Onyx não é um parceiro com o qual desejamos fazer negócios. Vocês não entendem, disse Ricardo, rindo com incredulidade. Nós somos o maior conglomerado do país. Vocês precisam de nós mais do que nós precisamos de vocês. Helena sorriu, um sorriso fino e perigoso. É aí que você se engana, Sr. Neves. Nós não precisamos de vocês. Nós não queremos vocês. E, francamente, achamos a gestão atual do Grupo Onyx amadora. A palavra amadora atingiu Ricardo como um tapa. Como ousa? A ousadia foi de vocês. Continuou Helena, dando um passo à frente. Acharam que podiam construir um projeto bilionário dependendo de um único fornecedor. Sem um plano B, acharam que podiam tratar pessoas como lixo sem consequências. Acharam que o nome Almeida era um escudo impenetrável. Ela se inclinou um pouco, a voz baixando para um sussurro confidencial. O nome pode ser o mesmo, mas o homem não é. O pai construiu um império. O filho está construindo um castelo de areia. Ricardo ficou sem palavras. Ele estava acostumado à bajulação, não a essa brutalidade corporativa. Agora, se me dá licença, disse Helena. Endireitando-se. Temos trabalho a fazer. Ela se virou para a recepcionista. Certifique-se de que o Sr. Neves seja acompanhado até a saída. Ricardo foi deixado parado no meio do saguão, humilhado e impotente. Ele veio esperando intimidar e negociar. Em vez disso, encontrou um muro de aço e foi despachado como um mensageiro irrelevante. A mensagem era clara: a guerra havia sido declarada, e o Grupo Onyx estava completamente despreparado. Amadora.
Ela chamou a nossa gestão de amadora. A voz de Leonardo era um rugido contido. Ele atirou um pesado relatório de cristal contra a parede, onde ele se espatifou em 1000 pedaços. Ricardo se encolheu. Ela me humilhou, Léo. Na frente de todos, disse Ricardo, a voz baixa. Eles sabiam quem eu era. Eles estavam me esperando. Foi uma armadilha. Você é um inútil, gritou Leonardo. Eu te mandei lá para resolver, não para voltar com o rabo entre as pernas e me dizer que fomos insultados. Não havia o que resolver. Eles não querem negociar. Eles nos odeiam. É pessoal. A palavra pessoal pairou no ar. Leonardo parou de andar. Pessoal? Como assim? Pessoal? Eles nem nos conhecem. Antes que Ricardo pudesse responder, o telefone de Leonardo tocou. Era sua chefe de relações públicas. Sr. Almeida. O blog Faria Lima Insider acabou de postar uma nota. A voz dela estava tensa. E daí? Eu não ligo para fofocas de blogueiros. Não é fofoca, senhor. A nota diz, estou citando fontes seguras, afirmam que o projeto Fênix do Grupo Onyx, a aposta bilionária do CEO Leonardo Almeida, está morto antes de nascer. O fornecedor exclusivo de tecnologia, Tecnocomponentes, sob nova e misteriosa direção. Rescindiu o contrato esta manhã. Um VP da Onyx foi visto sendo expulso do prédio da Tecnocomponentes horas depois. A nota termina com a pergunta: será que o jovem Almeida apostou a casa e perdeu? O silêncio no escritório era absoluto. Leonardo parecia ter sido transformado em pedra. Senhor, disse a voz no telefone. Rastreie a fonte. Quero saber quem vazou isso. Ele sibilou e desligou. Ele se virou para Ricardo, os olhos em chamas. Você foi visto sendo expulso. Eu não fui expulso. Fui acompanhado até a saída, gaguejou Ricardo. Dá na mesma. Seu idiota. O celular de Leonardo vibrou com uma notificação do mercado de ações. Ele olhou. As ações do grupo Onyx 3 estavam em queda livre. 7 em menos de uma hora. Centenas de milhões de dólares em valor de mercado, evaporando. A porta do escritório se abriu e sua secretária entrou, pálida. Senhor Almeida, a linha principal está congestionada. São jornalistas, analistas de mercado, acionistas, todos querem uma declaração sobre a Tecnocomponentes. Leonardo olhou para a tela do celular, para os números vermelhos caindo. A humilhação de Ricardo, o projeto paralisado. O vazamento, a queda das ações. Eram peças de um quebra-cabeça que ele não conseguia montar. Ele sentiu, pela primeira vez desde que assumiu o cargo, uma pontada de medo real. Ele não estava mais no controle. Alguém estava brincando com ele. E ele não tinha a menor ideia de quem era. Ele está sangrando. A declaração veio de um homem idoso e de ombros largos sentado a uma longa mesa de conferências. Era Cássio, um dos cofundadores originais do Grupo Onyx, um homem cujo nome não aparecia na imprensa há uma década. Arthur Almeida estava na cabeceira da mesa. Ao seu redor estavam sentados os outros 4 fundadores originais. Homens e mulheres que, juntos, detinham silenciosamente 45 das ações da empresa. Eram o verdadeiro poder por trás do trono, um poder que Leonardo nem sabia que existia. O golpe na Tecnocomponentes foi preciso, Arthur, disse Helena, que também estava presente. Mas ele vai se recuperar. Ele é arrogante. Mas não é estúpido. Ele vai procurar outro fornecedor. Arthur balançou a cabeça. Ele não terá tempo. Ele apertou um botão e um gráfico apareceu na tela atrás dele. Mostrava os detalhes de uma startup de tecnologia europeia chamada Inovatec Dynamics. Leonardo está desesperado por uma vitória rápida para acalmar o mercado, explicou Arthur. Ele precisa de uma aquisição ousada, algo que mostre que ele ainda está no jogo. A Inovatec é o alvo perfeito. Promete uma tecnologia revolucionária de inteligência artificial. Eu conheço essa empresa, disse Cássio. Franzindo atesta. Nós a analisamos 2 anos atrás. É Vaporware. Pura Fumica. E está afundada em dívidas que não aparecem nos balanços públicos. Exatamente, disse Arthur, um sorriso frio tocando seus lábios pela primeira vez. E Leonardo, em sua pressa e arrogância, não fará a devida diligência. Ele verá o que quer ver. Como podemos ter certeza de que ele vai morder a isca? Perguntou outra fundadora. Lúcia. Helena já cuidou disso, disse Arthur. Através de intermediários, plantamos artigos em publicações financeiras europeias. Elogiando a tecnologia disruptiva da Inovatec. Criamos um burburinho falso. A isca está na água. E quando ele morder? Perguntou Cássio. Nós deixamos a aquisição acontecer, respondeu Arthur, a voz gélida.
Deixamos ele gastar bilhões do dinheiro da empresa em um ativo podre. E um dia depois que o negócio for fechado, um denunciante anônimo vazará as provas da fraude e das dívidas ocultas para o maior jornal financeiro do mundo. O silêncio na sala era pesado. O plano era brutal, cirúrgico e devastador. Isso não vai apenas derrubar as ações, Arthur, disse Lúcia. A voz Paixa. Isso vai destruir a credibilidade dele. Vai aniquilar sua reputação como gestor. Arthur olhou para cada um deles. Ele humilhou um homem por esporte. Ele transformou a empresa que construímos em seu playground particular. Credibilidade. Reputação. Ele queimou tudo isso no momento em que rasgou o crachá de um segurança inocente. Ele se levantou. Esta não é mais uma lição. É uma demolição. E nós vamos usar a própria arrogância dele como martelo. É isso. É exatamente disso que precisamos. Leonardo bateu com a palma da mão em uma pasta sobre sua mesa. O logotipo da Innovatec Dynamics estava estampado na capa. Ele sorria pela primeira vez em dias. Léo, nossa equipe de M&A está pedindo mais 6 semanas para devida diligência, disse Ricardo. Parecendo nervoso. Eles dizem que os dados financeiros parecem bons demais para ser verdade. Bons demais para ser verdade é o que os medíocres dizem sobre o sucesso, retrucou Leonardo. Sua equipe de M&A é lenta e antiquada. Eles são da escola do meu pai. Cautelosos. Fracos. Ele se levantou e começou a andar pelo escritório, energizado. O mercado está em pânico por causa daquele soluço com a Tecnocomponentes. Eles acham que eu sou fraco. Eles acham que eu perdi o controle. Preciso de um movimento de poder. Agora. Mas a Inovatec é na Suíça. É um negócio complexo. Com leis diferentes. Eu não me importo. Leonardo o interrompeu. A tecnologia deles de inteligência artificial preditiva é a mais avançada do mundo, segundo todos os relatórios. Se a comprarmos, não precisaremos mais de fornecedores como a Tecnocomponentes. Nós nos tornaremos a fonte. Vamos saltar 5 anos à frente de toda a concorrência. Os relatórios são todos de publicações europeias. Nossos analistas internos ainda não validaram a tecnologia, insistiu Ricardo, uma rara ponta de cautela em sua voz. Leonardo parou e olhou para Ricardo com um desprezo gelado. Você está questionando meu julgamento. Ricardo imediatamente recuou. Não. Claro que não, Léo. Eu só estou repassando o que a equipe disse. Diga à equipe que eles têm 48 horas para aprovar o negócio. Eu não quero uma análise, quero uma confirmação. Se eles não puderem fazer isso, encontre uma equipe que possa. Leonardo pegou o telefone e discou para o chefe do departamento jurídico. Freitas, sou eu. Prepare a oferta de aquisição para a Inovatec Dynamics. Quero que ela seja enviada até o final da semana. Houve uma pausa do outro lado. Senhor Almeida, a devida diligência. A devida diligência é uma formalidade. Eu já tomei minha decisão. Apenas faça acontecer. Ele desligou. Estava embriagado com a própria audácia. Para ele, aquilo era uma jogada de mestre. Uma fuga para a frente que pegaria todos de surpresa e restauraria sua imagem como um visionário ousado. Ele via a aquisição da Inovatec não como um risco, mas como sua coroação. Ele não percebeu que a coroa que estava prestes a colocar em sua cabeça era feita de chumbo. E o trono em que ele se sentaria estava prestes a desmoronar. Eles aceitaram. A voz de Leonardo era triunfante. Ele estava em uma teleconferência com os executivos-chave do grupo Onyx. Ricardo estava ao seu lado, sorrindo como um idiota. Eles aceitaram nossa primeira oferta, sem contraproposta, continuou Leonardo. Isso mostra o quanto eles querem fazer parte do futuro que estamos construindo. Em Genebra, no escritório de advocacia que representava a Inovatec Dynamics, o CEO da startup, um homem chamado Dubois, desligou o telefone e começou a rir. Eles nem mesmo negociaram. Morderam a isca com anzol, linha e chumbada. Seu advogado sorriu. O dinheiro deles é tão bom quanto o de qualquer outro. Assine os papéis. Nosso trabalho aqui está terminado. De volta ao escritório de Arthur, Helena lia um e-mail em seu tablet. A transferência foi iniciada. 2 bilhões de dólares. Leonardo está drenando as reservas de capital da empresa para isso. Deixei-o fazer, disse Arthur, que observava um mapamundi digital na parede. É o preço da arrogância dele. Ele apontou para um pequeno ponto piscando em Londres. Matias, o denunciante está a postos, respondeu a voz de Matias pelo viva-voz. Ele tem o dossiê completo. Os balanços falsificados, os relatórios de dívida oculta, os e-mails internos da Inovatec zombando da tecnologia revolucionária.
Está tudo pronto para ser enviado ao Financial Times. Quando a transferência for confirmada e irreversível, dê o sinal verde. Ordem Arthur. Nem um segundo antes. A celebração no grupo Onyx durou o resto do dia. Leonardo emitiu um comunicado à imprensa anunciando a aquisição histórica que redefiniria a indústria. Ele deu entrevistas, posou para fotos. Era o seu momento de glória, a resposta perfeita para os críticos que duvidaram dele após o fiasco da Tecnocomponentes. No final do dia, Ricardo entrou no escritório de Leonardo com uma garrafa de uísque raro. Leo. Ao seu golpe de mestre. Não é um golpe, Ricardo. É visão, corrigiu Leonardo. Servindo dois copos. Meu pai construiu esta empresa com tijolos. Eu a estou reconstruindo com raios e trovões. Eles brindaram. O uísque desceu suave, o sabor do sucesso. Enquanto o líquido âmbar descia pela garganta de Leonardo, a milhares de quilômetros de distância, um e-mail anônimo era enviado de um cibercafé em Londres. O destinatário era o editor-chefe de investigações do jornal financeiro mais respeitado do mundo. O assunto era simples. A fraude de $2 bilhões no grupo Onyx. O cavalo de Troia havia sido aceito dentro dos muros. E a barriga dele estava cheia de soldados prontos para queimar a cidade até o chão. Como assim o castelo de cartas de Almeida? Leonardo gritou para o telefone, o rosto uma máscara de fúria e pânico. Ele estava olhando para a manchete do Financial Times em seu computador. Abaixo dela, uma análise detalhada e devastadora da fraude da Inovatec. O artigo tem documentos internos, e-mails, balanços, disse a chefe de relações públicas, a voz tremendo. Eles têm tudo. Senhor. É irrefutável. A porta do escritório se abriu com um estrondo. Ricardo entrou, o rosto cinzento. Léo, a bolsa ela suspendeu a negociação das nossas ações. O quê? Sussurrou Leonardo. A queda foi muito rápida. 35 em 15 minutos. O disjuntor foi acionado. Eles pararam tudo. Estamos em queda livre. Leonardo deixou o telefone cair no gancho. O número na tela do seu terminal da Bloomberg queimava em vermelho vivo. O valor de mercado do grupo Olois tinha evaporado. Bilhões de dólares. Transformados em fumaça digital em questão de minutos. Seu celular começou a tocar incessantemente. Membros do conselho. Presidentes de bancos. Investidores institucionais. Ele ignorou todos. Foi uma armadilha, disse Leonardo, a voz baixa e rouca. Desde o início. A Tecnocomponentes, a Inovatec, alguém armou isso para mim. Quem faria isso, Léo? Perguntou Ricardo, parecendo perdido. Nossos concorrentes não têm esse tipo de poder. Leonardo não respondeu. Ele estava olhando para a cidade lá fora, mas não havia. Sua mente estava correndo, tentando encontrar um padrão. Um inimigo. Mas o ataque foi muito perfeito, muito bem executado. Era como lutar contra um fantasma. A secretária dele entrou na sala, hesitante. Senhor Almeida, a CVM está na linha. A Comissão de Valores Mobiliários. Eles estão anunciando uma investigação formal sobre a aquisição da Inovatec. Cada notícia era um novo prego no caixão. O artigo. A queda das ações. A investigação do órgão regulador. Sua reputação não estava apenas manchada, estava incinerada. Ele passou de gênio visionário a tolo imprudente em menos de 24 horas. A mídia o estava crucificando. Chamando-o de o CEO de $2 bilhões em prejuízo. Cancele todas as minhas reuniões, disse Leonardo, a voz estranhamente calma. A fúria havia sido substituída por um gelo perigoso. Prepare uma sala de guerra. Chame o jurídico, o financeiro. O MUA. Quero todos aqui em 10 minutos. Ele se virou para Ricardo. E encontre a fonte daquele vazamento. Eu não me importo como. Eu não me importo quanto custa. Encontre o fantasma. O medo estava se transformando em paranoia. Ele não estava mais lutando para salvar sua reputação. Estava lutando para sobreviver. E em uma guerra de sobrevivência, ele estava disposto a queimar tudo ao seu redor para encontrar o inimigo. O que você quer dizer com a linha de crédito foi suspensa? Leonardo estava ao telefone com Otávio. O presidente de seu principal banco credor. Um homem que jogava golfe com seu pai há 30 anos. Léo, sinto muito, disse a voz de Otávio, formal e distante. Dada a investigação da CVM e a volatilidade das ações, o comitê de risco do banco decidiu congelar temporariamente todas as linhas de crédito não utilizadas do grupo Onyx. É um procedimento padrão. Otávio, nós temos negócios há décadas. Eu preciso de uma injeção de capital de emergência para acalmar o mercado. Não estou pedindo um favor, estou falando de negócios. E como seu banqueiro.
Estou lhe dizendo que emprestar mais dinheiro a uma empresa sob investigação por fraude seria um péssimo negócio, respondeu Otávio, a voz agora gélida. Quando a poeira baixar, podemos conversar. Até lá, minhas mãos estão atadas. A linha ficou muda. Leonardo bateu o telefone no gancho com força. Ele desligou na minha cara. Otávio desligou na minha cara. Ricardo, que estava na sala, engoliu em seco. Tente o Banco Atlântico. A diretora lá, Beatriz. Era muito próxima do seu pai. Leonardo discou o número. A conversa foi ainda mais curta. Beatriz nem mesmo atendeu. Sua assistente deu a mesma mensagem devido à situação atual do mercado. O banco não estava considerando novas operações de crédito com o Grupo Onyx. Ele tentou um terceiro banco. Um quarto. A resposta era sempre a mesma. Educada, corporativa, mas firme como uma parede de granito. As portas do sistema financeiro, que sempre se abriram magicamente para o nome Almeida, estavam agora trancadas e barricadas. Isso não é normal, disse Ricardo. A voz quase um sussurro. Eles estão agindo em conjunto. É como se alguém tivesse dado uma ordem. Leonardo se jogou em sua cadeira, a adrenalina da raiva dando lugar a um frio rastejante de pavor. A rede de segurança que ele sempre presumiu que existia, a rede de contatos e favores de seu pai, havia desaparecido. Ou pior, havia sido virada contra ele. Eles estão tentando nos sufocar, disse Leonardo. Quem quer que esteja por trás disso não está apenas atacando nossas finanças. Está cortando nosso oxigênio. Ele olhou para a lista de contatos em seu telefone. Nomes poderosos. Presidentes de bancos, ministros, magnatas da indústria. Todos eles, amigos de seu pai. E agora, todos eles, fantasmas. A verdade o atingiu com a força de um soco no estômago. O inimigo não era um concorrente. Não era um investidor hostil. Era alguém com o mesmo poder e influência de seu pai. Alguém que podia dar um telefonema e fechar a cidade inteira para ele. Mas quem? A pergunta martelava em sua cabeça, mas a resposta estava além de sua imaginação. Ele estava lutando contra um inimigo com o rosto de seu próprio legado. Você está demitido, Moraes. Sérgio Moraes. O diretor financeiro do Grupo Onyx por 25 anos, olhou para Leonardo com incredulidade. Demitido. Com base em quê? Eu o alertei sobre a falta de diligência na aquisição da Inovatec. Seu alerta foi fraco e tardio. Gritou Leonardo, jogando uma pasta na mesa. Seu departamento deveria ter visto a fraude a quilômetros de distância. A culpa é sua por não ter me protegido. Limpe sua mesa. Moraes, um homem conhecido por sua calma, ficou vermelho de raiva. A culpa é da sua arrogância, garoto. Você se recusou a ouvir. Você está afundando o navio que seu pai construiu. E agora quer culpar a tripulação. Segurança, berrou Leonardo. Tire este homem da minha frente. A cena se repetiu ao longo do dia. A diretora de M.I.R.A., o chefe do departamento jurídico, o vice-presidente de operações. Todos eram veteranos, nomeados por Arthur, pilares da antiga estabilidade da empresa. E um por um, foram convocados ao escritório de Leonardo e sumariamente demitidos. A desculpa era sempre a mesma. Eles falharam em prever a crise, falharam em alertá-lo. Eram parte da velha guarda complacente que impedia o progresso. Na sala de guerra improvisada. Ricardo observava a carnificina com uma mistura de medo e admiração. Léo, você tem certeza disso? Demitir toda a liderança sênior de uma vez, isso vai gerar ainda mais pânico no mercado. É necessário, disse Leonardo, a voz fria e controlada. Eu preciso mostrar ao conselho e aos acionistas que estou tomando medidas drásticas. Que estou limpando a casa. Eles são os bodes expiatórios perfeitos. Leais ao meu pai, não a mim. Ele acreditava em suas próprias palavras. Mas no fundo, havia outra razão. Aqueles executivos o olhavam com a mesma expressão de desapontamento que ele via nos olhos de seu pai. Eles eram lembretes constantes de um legado que ele não conseguia igualar. E ele os odiava por isso. Ao final da tarde, os corredores do andar executivo estavam estranhamente silenciosos. As salas dos diretores mais experientes estavam vazias. Leonardo havia se cercado de executivos mais jovens, bajuladores que deviam suas carreiras a ele e que não ousariam questioná-lo. Ele havia consolidado seu poder, mas ao fazê-lo, havia arrancado o cérebro e a alma da empresa. Em seu escritório, Arthur observava as notícias das demissões em massa em seu monitor. Helena estava ao seu lado. Ele está fazendo o nosso trabalho por nós, disse Helena, com um tom de espanto. Ele está se livrando de todas as pessoas que poderiam ter ajudado a estabilizar a empresa. Um tirano encurralado sempre ataca seus conselheiros mais sábios primeiro,
disse Arthur, sem desviar os olhos da tela. Ele acha que está eliminando ameaças. Mas está apenas quebrando os próprios ossos. Ele olhou para Helena. Está na hora. Dê o sinal para a sua renúncia. E traga nossos melhores engenheiros com você. O que diabos Helena Costa está fazendo na TV? A pergunta de Ricardo foi feita em um tom de puro pânico. Ele e Leonardo assistiam, paralisados, à entrevista ao vivo em um canal de notícias de negócios. Helena, que Leonardo acreditava estar aposentada e irrelevante, estava sentada no estúdio, calma e imponente. E é por isso que, com grande pesar, anunciei hoje minha renúncia ao conselho do Grupo Onyx. Dizia Helena ao entrevistador. Mas você se aposentou da vice-presidência há anos, embora tenha mantido seu assento no conselho. Por que sair agora? Perguntou o jornalista. Helena olhou diretamente para a câmera, e por um segundo, Leonardo sentiu como se ela estivesse olhando para ele. Porque eu não posso, em sã consciência, continuar associada a uma gestão que valoriza a arrogância em detrimento da competência, disse ela. A voz firme. Uma gestão que demite veteranos leais como bodes expiatórios para encobrir os próprios erros catastróficos. Uma gestão que promove uma cultura de medo e bajulação. O jornalista estava atônito. Essas são acusações muito sérias. São a verdade, continuou Helena. O Grupo Onyx foi construído sobre inovação e respeito. O que vejo hoje é um castelo de ego, onde as boas ideias são sufocadas e os talentos são humilhados. Arthur Almeida nunca teria permitido que a empresa chegasse a este ponto. O nome do pai de Leonardo, dito em voz alta na televisão nacional. Foi como um soco. E eu não sou a única que pensa assim, acrescentou Helena, desferindo o golpe final. Esta manhã, os 10 chefes de departamento da nossa premiada divisão de pesquisa e desenvolvimento também apresentaram suas renúncias, em solidariedade. O coração inovador da empresa parou de bater. No escritório de Leonardo. O silêncio era ensurdecedor. O telefone começou a tocar, mas ninguém se moveu para atender. Os 10 melhores engenheiros. A espinha dorsal do futuro da empresa. Todos se foram. Liderados por Helena. Ela estava no conselho o tempo todo. Gaguejou Ricardo. Leonardo não respondeu. A peça final do quebra-cabeça se encaixou em sua mente. A Tecnocomponentes. O vazamento sobre Innovatec. A recusa dos bancos. Helena. Não foi um fantasma, sussurrou Leonardo, os olhos fixos na imagem de Helena na tela. Foi ela. Ela está por trás de tudo isso. Ele estava errado, claro. Helena era a general, mas não o rei. Mas para Leonardo, encurralado e cego pela paranoia, ela se tornou o rosto de seu inimigo. A renúncia de Helena e o êxodo dos engenheiros não foram apenas notícias ruins. Foi a sentença de morte. Sem dinheiro. Sem liderança experiente e agora sem seu cérebro de P&D, o Grupo Onyx não era mais uma empresa em crise. Era um navio afundando em alta velocidade, e não havia botes salva-vidas suficientes. Eles não podem fazer isso. Eu sou o CEO. A voz de Leonardo estava rouca. Ele segurava a notificação oficial em mãos trêmulas. Uma reunião de emergência do conselho, convocada por uma petição de acionistas representando mais de 30% do capital. A pauta era um único item: voto de desconfiança na atual diretoria executiva. Eles podem, Léo. E fizeram, disse Ricardo. Que agora parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. A renúncia de Helena e a saída da equipe de P&D destruíram a pouca confiança que restava no mercado. Estamos sendo processados por acionistas por perdas. O navio está afundando, e eles querem um novo capitão. Leonardo amassou o papel e o atirou contra a parede. Capitão? Eu sou o dono deste navio. Foi meu pai que o construiu. Seu pai não está aqui para salvá-lo agora, disse Ricardo, a voz surpreendentemente dura. O medo o tornará ousado. Leonardo olhou para ele, os olhos injetados. O que você está insinuando? Nada. Estou dizendo que você precisa de um plano, disse Ricardo, recuando. Você precisa de um discurso. Precisa ir para aquela reunião e convencê-los de que ainda está no controle. Nos 2 dias seguintes, Leonardo se trancou em seu escritório. Ele não comeu. Mal dormiu. Ele e a pequena equipe de bajuladores que restava trabalharam febrilmente em um plano de recuperação e em um discurso. O plano era vago e desesperado, cheio de promessas de reestruturação e cortes de custos. O discurso era uma obra de ficção, culpando forças externas. Traidores internos e a velha guarda resistente à mudança por todos os problemas. Ele se convenceu de que poderia vencer. Ele ainda era um Almeida. O conselho era composto por homens que o viram crescer. Ele os intimidaria, os seduziria,
os lembraria de quem ele era. Ele faria o que sempre fez, usar seu nome e sua arrogância como armas. Na véspera da reunião, ele estava ensaiando o discurso em seu escritório vazio. Esta crise não é um sinal de fraqueza, mas um teste de nossa força. Ele declamou para as paredes. Aqueles que nos abandonaram eram pesos mortos. Relíquias de um passado que estamos deixando para trás. Eu vou guiar esta empresa para uma nova era de glória. Ele parecia um rei louco discursando para uma corte de fantasmas. Enquanto isso, em uma sala de conferências do outro lado da cidade, Arthur se encontrava com os fundadores originais uma última vez. Ele vai lutar, disse Cássio. Vai ser feio. Deixei-o lutar, disse Arthur, calmamente. Deixe que todos o vejam pelo que ele é. Um garoto mimado quebrando seus brinquedos porque perdeu o jogo. Ele se levantou e ajeitou a gravata. Amanhã. Não vamos apenas tirar o poder dele. Vamos apagar a ilusão de que ele já o teve. Senhoras e senhores do conselho, acionistas. Leonardo subiu ao pódio no auditório lotado. A tensão na sala era palpável, um silêncio pesado que parecia absorver o som. Ele ajustou o microfone, as mãos suando ligeiramente. Ele olhou para os rostos na primeira fila. Membros do conselho que ele conhecia desde a infância. Seus olhares eram frios, impessoais. Nas últimas semanas, o grupo Onyx enfrentou uma tempestade sem precedentes. Começou ele. A voz ressoando com uma confiança ensaiada. Uma tempestade orquestrada por forças externas determinadas a nos ver falhar, e auxiliada por traidores internos que colocaram seus próprios interesses acima dos da empresa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Eles erraram ao nos subestimar. Eles erraram ao subestimar a mim. Ele começou a delinear seu plano de recuperação. As palavras saíam com fluidez, mas soavam ocas. Promessas de cortes, de vendas de ativos. De uma nova visão. Era o discurso de um homem tentando desesperadamente remendar um navio naufragado com fita adesiva. Alguns vão dizer que minhas decisões foram imprudentes. Eu digo que foram ousadas. A história não se lembra dos cautelosos. Ela se lembra dos visionários. Enquanto ele falava, um movimento na parte de trás do auditório chamou a atenção de algumas pessoas nas últimas filas. Um pequeno grupo de pessoas entrou silenciosamente, suas presenças passando despercebidas pela maioria. A saída de certos elementos da velha guarda não foi uma perda, foi uma purificação. Leonardo declarou, a voz subindo em um crescendo. Nós nos livramos do peso morto que nos prendia ao passado. Agora, estamos livres para correr em direção ao futuro. Ele estava no auge de sua retórica, sentindo que talvez, apenas talvez, estivesse virando o jogo. A arrogância estava voltando, alimentando. Eu sou o líder de que esta empresa precisa para navegar nesta tempestade. Eu sou um Almeida. E este nome significa. Sua voz vacilou. Ele parou no meio da frase. As portas principais do auditório, no fundo do palco, atrás dele, se abriram. Não com um estrondo, mas com um clique silencioso e autoritário. Um murmúrio percorreu a multidão. As cabeças começaram a se virar. Leonardo, confuso com a interrupção e a súbita mudança na atmosfera, olhou para trás, por cima do ombro. O que ele viu fez o sangue gelar em suas veias. O discurso morreu em seus lábios. O mundo pareceu parar de girar. O fantasma tinha um rosto. E esse rosto estava caminhando lentamente em sua direção. Pai. A palavra saiu da boca de Leonardo como um sopro, fraca e incrédula. Arthur Almeida não respondeu. Ele continuou a caminhar pelo corredor central. Seus passos firmes ecoando no silêncio atordoado do auditório. Ele não parecia o homem aposentado que desaparecera da vida pública. Ele parecia o homem que construiu aquele império. Implacável. Focado. Perigoso. Ao lado dele caminhava Helena Costa. E atrás deles, Cássio, Lúcia e os outros fundadores originais, rostos que o conselho não via há anos, mas cujos nomes carregavam um peso imenso. O presidente do conselho, um homem chamado Tavares, levantou-se, o rosto pálido. Arthur, o que significa isso? Arthur não olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em seu filho, que permanecia congelado no pódio. Ele subiu os degraus do palco, um de cada vez. Helena e os outros o seguiram, formando uma linha silenciosa atrás dele. Leonardo recuou um passo, como se tivesse visto uma assombração. O que você está fazendo aqui? Arthur finalmente parou, a poucos metros de distância. Ele olhou para Leonardo, e pela primeira vez, Leonardo viu o rosto do segurança Antônio sobreposto ao de seu pai. O mesmo olhar frio. A mesma calma aterrorizante. Eu vim para a reunião do conselho, disse Arthur, sua voz calma.
mas amplificada pelos microfones do pódio. Eu ainda sou um acionista. Na verdade, como representante do bloco de controle dos fundadores originais, que juntos detêm 45% desta empresa, eu vim retomar o que é meu ponto. Um suspiro coletivo percorreu a sala. 45%. Era um checkmate. Ninguém sabia que eles ainda agiam em bloco. Ninguém sabia que Arthur era seu líder. Tavares, o presidente do conselho, gaguejou. Arthur, esta reunião é para discutir a gestão de Leonardo. Eu sei, Arthur o interrompeu, sem desviar o olhar de seu filho. E é exatamente isso que vamos fazer. Ele se virou para a plateia. Sua presença dominava o palco, a de Leonardo encolhendo a cada segundo. Vocês ouviram um discurso sobre traidores e forças externas, disse Arthur, a voz ressoando com uma autoridade que Leonardo nunca conseguiria imitar. Agora, vocês vão ouvir a verdade. Ele olhou para Leonardo. O desprezo em seus olhos era absoluto. A crise nesta empresa não tem nada a ver com forças externas. Ela tem um nome. Leonardo Almeida. E a causa não é traição. É arrogância. Crueldade e uma incompetência tão profunda que beira o criminoso. A acusação, vinda do fundador da empresa, o próprio pai do CEO, foi uma bomba. O último discurso de Leonardo havia terminado. A execução pública de Arthur estava apenas começando. Deixei-me contar uma história sobre um teste. A voz de Arthur encheu o auditório. Leonardo, ainda no palco, parecia um fantasma, incapaz de falar ou se mover. Eu queria saber se meu filho, o homem a quem confiei meu legado, tinha o caráter para liderar. Então, eu me disfarcei. Tony Antonio Silva. Um segurança de 60 anos. Um murmúrio de choque percorreu a plateia. As pessoas se entreolhavam, tentando processar a informação. Eu queria ver como ele tratava o homem mais humilde do prédio, continuou Arthur. E o que eu vi? Vi arrogância. Desprezo. Fui chamado de velho inútil. Fui humilhado publicamente por seguir as regras que esta empresa estabeleceu. O rosto de Leonardo estava desprovido de cor. A memória da cena no saguão, do crachá rasgado, voltou com uma clareza horrível. Mas isso não foi suficiente, disse Arthur. O tom cada vez mais frio. Quando ele não conseguiu me demitir por insubordinação, ele e seu vice-presidente, Ricardo Neves. Ele apontou para Ricardo na primeira fila, que pareceu encolher em sua cadeira, armaram uma armadilha. Eles me acusaram de roubo. De um crime que não cometi. Para ter uma desculpa para me jogar na rua. A revelação foi recebida com suspiros de indignação. A história do segurança ladrão era conhecida internamente. Agora, a verdade por trás dela estava exposta. Foi naquele momento que o teste acabou. Disse Arthur. E a lição começou. Ele se moveu pelo palco, metódico, letal. Cada desastre das últimas semanas foi uma consequência direta de suas ações. A Tecnocomponentes? Nós a compramos horas antes de você enviar o dinheiro, para mostrar a fragilidade de seus planos. A fraude de Innovatec? Uma isca, que sua arrogância o impediu de investigar. Os bancos que lhe fecharam as portas. Velhos amigos, horrorizados com o que você se tornou. Cada frase era um prego no caixão da carreira de Leonardo. Arthur não estava apenas o acusando, estava apresentando as provas. Conectando os pontos de uma vingança tão complexa e perfeita que era quase uma obra de arte. Você não foi atacado por forças externas, Leonardo. Você foi julgado por suas próprias falhas. Cada passo que dei foi simplesmente para expor a podridão que já existia. Arthur parou em frente a seu filho. A distância entre eles era de apenas 1 metro, mas parecia um abismo. Você culpou a velha guarda, disse Arthur, a voz baixa. Mas carregada de fúria. Você demitiu homens e mulheres que dedicaram suas vidas a esta empresa. Mas o único peso morto aqui é você. Ele se virou para o conselho e para os acionistas. A escolha é simples. Vocês podem continuar com este garoto mimado e seu império em ruínas. Ou podem devolver a empresa a quem a construiu. Todos a favor da moção para destituir Leonardo Almeida de todos os seus cargos e nomear Arthur Almeida como presidente interino do conselho, levantem a mão. A voz de Tavares, o presidente do conselho. Era apenas uma formalidade. Quase todas as mãos no auditório se ergueram. A votação foi esmagadora. Acabou. Leonardo ficou parado, o mundo desmoronando em câmera lenta ao seu redor. Os rostos na plateia, os sussurros, o som do martelo de Tavares batendo na mesa para oficializar o resultado. Tudo parecia distante, e real. Arthur se aproximou dele. Os outros no palco. Helena, os fundadores deram um passo para trás, concedendo-lhes um momento final. Por quê? Sussurrou Leonardo. A arrogância se foi,
substituída por uma incompreensão infantil. Eu sou seu filho. Não, disse Arthur. A voz desprovida de qualquer emoção. Você é o homem que tentou destruir um velho inocente por prazer. O fato de você ser meu filho não é um atenuante. É o que torna seu crime imperdoável. Leonardo olhou para o pai, buscando um vislumbre de afeto, de dúvida, qualquer coisa. Ele não encontrou nada. Apenas o vazio frio de um juiz proferindo uma sentença. Por favor. Gaguei de Leonardo. Pai, me dê outra chance. Eu posso consertar isso. Arthur o observou por um longo momento. Ele se lembrou do garotinho que um dia ensinou a andar de bicicleta. Lembrou-se do jovem orgulhoso em sua formatura. E então, lembrou-se do desprezo nos olhos do CEO no saguão. As palavras que você usou naquele dia foram velho, incompetente, ladrão, disse Arthur, a voz baixa, para que apenas Leonardo pudesse ouvir. Foram palavras cruéis, destinadas a quebrar o espírito de um homem. Ele se inclinou um pouco mais. O rosto a centímetros do de seu filho. Mas eu não preciso de crueldade. Eu só preciso das suas próprias palavras. Você as usou como uma arma para humilhar. Eu as usarei como uma ferramenta para a justiça. Ele endireitou as costas, e sua voz soou clara e final para que todos no palco pudessem ouvir. Leonardo, você está demitido. A frase, tão simples, tão mundana, foi o golpe mais devastador de todos. Não foi dita com raiva, mas com a finalidade fria de um procedimento administrativo. Arthur não estava mais lidando com o filho. Estava lidando com o funcionário incompetente que havia sido dispensado. Leonardo cambaleou para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido. Aquele era o fim. Não apenas de sua carreira, mas de tudo. A conexão final com o homem à sua frente foi cortada, não com um grito, mas com a terminologia fria dos recursos humanos. Seguranças, desta vez os de verdade. Subiram ao palco e se posicionaram discretamente ao lado de Leonardo. A mensagem era clara. Ele não pertencia mais àquele lugar. E em outras notícias de negócios, as ações do Grupo Onyx atingiram hoje seu maior valor em 5 anos, completando uma recuperação notável sob a liderança de seu fundador, Arthur Almeida. A voz da apresentadora de TV era abafada pelo barulho de um bar barato no centro da cidade. Garrafas tilintavam, pessoas riam. Ninguém prestava atenção à tela, exceto por um homem sentado sozinho em um canto escuro. Leonardo Almeida ergueu o copo de uísque barato. Sua mão tremia ligeiramente. Ele não usava mais ternos de grife. Suas roupas estavam gastas, seu rosto, barbudo e abatido. Ele era um fantasma assombrando a borda de um mundo que um dia fora seu. Na TV, a câmera cortou para uma coletiva de imprensa. Arthur estava no pódio, ao lado de Helena. Ele parecia mais velho, mas havia uma energia nele que Leonardo não via há anos. Nossa recuperação não foi baseada em finanças, mas em filosofia. Dizia Arthur à multidão de repórteres. Voltamos aos princípios básicos: respeito pelos nossos funcionários, integridade em nossos negócios e inovação que serve a um propósito. Tratamos as pessoas com dignidade, e elas nos recompensaram com lealdade e brilhantismo. Um repórter levantou a mão. Senhor Almeida, há alguma chance de seu filho, Leonardo, voltar à empresa no futuro? Arthur olhou diretamente para a câmera. Seu rosto permaneceu impassível. O Grupo Onyx não tem mais nenhuma afiliação com o Sr. Leonardo Almeida. Esta empresa é uma meritocracia. Não há lugar aqui para quem não conquistou seu espaço. Leonardo sentiu o impacto das palavras como se estivesse no auditório novamente. Deserdato. Apagado. Ele não era mais nem mesmo o filho pródigo, era um estranho. Uma nota de rodapé na história da empresa. Ele terminou o uísque em um gole, o líquido queimando sua garganta. Ele havia sido expulso do Grupo Onyx sem um centavo. Deserdado da fortuna da família. As cláusulas de moralidade nos testamentos de seu pai eram tão blindadas quanto os contratos que ele usará para se proteger. Mas a pobreza era a menor de suas punições. Sua verdadeira sentença era o anonimato. Seu nome, que um dia abriu todas as portas, agora era uma piada no mundo dos negócios. Ninguém o contrataria. Ninguém faria negócios com ele. Ele sinalizou para o barman por outra dose. Enquanto esperava, seus olhos voltaram para a TV. A matéria havia acabado, e agora passava um comercial. Mas em sua mente, a imagem de seu pai permanecia. E ao lado dela, outra imagem se formava, uma que o assombraria pelo resto de seus dias: o rosto calmo e impassível de Antônio Silva, o segurança. O homem que ele tentou esmagar, e que, em seu silêncio, o havia desfeito completamente. Ele era um homem que tinha tudo e perdeu tudo, não para um inimigo poderoso,
mas para o eco de suas próprias palavras cruéis. E essa era uma dívida que ele passaria o resto de sua vida pagando, sozinho, em um bar escuro no fim do mundo. O ciclo de vingança está completo. A justiça foi servida de forma fria e absoluta, proporcionando a satisfação final de ver o arrogante não apenas derrotado, mas permanentemente quebrado por suas próprias ações. O herói restaurou a ordem, e o vilão foi condenado a uma vida de arrependimento impotente.